por favor, não seja mais aquele profissional que fala assim, ó, eu tô aqui só para fazer um curativo. Olá, povo! Sejam todos bem-vindos ao canal Amor por Ferida. Eu me chamo Rodrigo Inácio e hoje eu vou apresentar para vocês um novo quadro, Pega Bizu. Mas o que é Pega Bizu? Pega Bizu é uma gíria do quartel, muito antiga, na época lá do Império, de Dom Pedro, quando eles estavam todos viajando, eles tinham entre os alunos um livro entre os professores tinham um livro de matemática que chamava Bizu. E nesse livro tinham diversas coisas, tinham diversos caminhos que facilitava o ensinamento, o aprendizado sobre matemática. E isso foi tornando-se militarizado. E hoje, dentro do quartel, muitos se fala, pega bizu, faça isso, pega bizu, faça aquilo, cuidado, bizu furado, não vá por isso. Então, esse quadro é exclusivo para trazer coisas para vocês que sejam ensinamentos, caminhos que vocês vão trilhar, só que com um fácil aprendizado, de uma fácil absorção. Então, eu trago para vocês o canal Pega Bizu. Como nós trabalhamos com excelência no tratamento de feridas, é impossível nós começarmos a falar de qualquer conteúdo sem trazer um pouco de curiosidade sobre a nossa pele, porque a pele é como se fosse um grande quartel. Vamos desenhar aqui uma grande parede, uma muralha, que nos protege. Ela vai nos proteger contra os invasores. Vamos pensar no quartel. Lá, não sei se você já foi alguma vez, mas quando você chega no quartel, existem umas guaritas, uns quadradinhos onde fica o soldado lá em cima. O que seria esse soldado, né? As células da pele que estão ali para nos proteger. Então, a nossa grande muralha, ela protege todo o nosso entorno, o nosso interior. Ela está aqui realmente para proteger contra os invasores. Invasores. Que são esses invasores, né? Micro-organismos, substâncias químicas, o trauma também, né? A colisão, bater em alguma coisa. Então, a nossa pele, a primeira barreira imunológica é a nossa pele, é a nossa muralha. E essa muralha, ela precisa estar íntegra para conseguir fazer a função, que a principal, nós já falamos, proteção, proteger o nosso corpo. O que essa muralha faz também? Ela tem a síntese da vitamina D. D3, né? Lá com o sol, o nosso corpo absorve esses raios solares e produz vitamina D. Qual outra coisa? Lembra-se quando você se apaixonou a primeira vez? Você chegou, olhou para aquela pessoa bonita e você ficou com o rosto vermelho. O seu corpo, ele fez o quê? O meio interno, ele transpareceu para o meio externo através da nossa pele. A pele também nos representa o que nós somos para o ambiente. A exemplo, eu, que sou negro, tô cheio de melanina. Tem gente que tem menos melanina. E a melanina, para que serve? Só para pigmentar? Não, ela é um pigmento marrom. Porém, ela faz a absorção dos raios ultravioleta, ela protege a gente. O nosso planeta é tão perfeito, existe a camada de ozônio que era para fazer essa filtração. Porém, a nossa poluição vem destruindo e esses raios vêm passando. Nosso corpo perfeito do jeito que é,
produz uma quantidade de melanina. Algumas pessoas têm muitas, outras pessoas não têm quase nada. Mas você tem que proteger a sua pele usando protetores solares, diversas outras coisas. Então, vamos mais um bizu. Vamos passar aqui para a parte de tamanho dessa pele. Você faz ideia de quanto que mede essa pele? A pele, ela mede em torno de 2 metros quadrados no adulto. Eu devo medir acho que 1 metro quadrado com esse meu tamanho, mas tudo bem, passa essa parte. Tem gente que mede um pouco mais por causa da altura, né? O espaço que ele ocupa é maior. Seja ele que é um pouco gordinho, é muito alto. Eu que sou baixinho deve ser 1 metro, 1,5 de pele somente. Mas vamos para outra parte. Ela tem 2 metros em torno, 2 metros quadrados. É muita coisa, né? Tenta aí, ó, estica uma trena aí e vê assim, ó, nossa, é bastante pele. E o peso dessa pele? Essa pele, ela pesa em torno de 16% do seu peso corporal. 16% do seu peso corporal. Então, alguns vão ter um pouco mais de peso de pele, outros menos. Interessante, né? Mas para que eu estou fazendo vocês pensarem nisso? Vamos fazer uma outra analogia? Vamos pensar que a nossa pele é um solo. Esse solo está rachado. Todo rachado. A minha rachadura não está muito boa não, mas vamos embora. Todo rachado. Por quê? O nosso corpo, ele tem um controle térmico e hídrico. Ele faz o controle da nossa temperatura através do suor, por isso que quando nós estamos correndo, nosso metabolismo é muito maior, a gente sua para poder fazer o controle dessa temperatura, assim como na febre. Sendo que, se você é uma pessoa que não consome líquido, que você vive numa correria, você sempre está desgastado, a sua pele vai sofrer tudo isso. Se você não se alimenta adequadamente, vai sofrer também. Mas a principal causa de sofrimento da nossa pele é a idade. Os idosos, eles perdem elastina. A pele do nosso vozinho, quando a gente faz a prega cutânea, que volta, a dele não volta mais assim, ela demora mais. Por quê? Falta líquido e falta elastina. Uma outra coisa que falta na pele do idoso, que as mulheres amam, ácido hialurônico. Ácido hialurônico. Também. Hialurônico. Também faz falta. Com a falta de algumas substâncias, mas as principais são essas, essa pele vira um papel. Ela se rasga facilmente. Mas por que ela se rasga facilmente? Porque houve uma redução também de tecido adiposo. Mas para isso, eu vou passar a folha para o outro lado para a gente conversar um pouquinho mais. Você já deve ter, com certeza, ouvido falar nas camadas da pele, né? E você aprendeu que existem 3 camadas. Mas eu vim te dizer o contrário. Hoje, as literaturas falam que nós temos 2 camadas, que é a epiderme e a derme. E o tecido subcutâneo está abaixo da pele. Por isso que ele não é considerado pele. Ele é sim uma ligação, tecido adiposo. Ele é uma ligação entre
a pele e o meio interno, que são órgãos, tecido muscular, tendões, diversos outros. E a epiderme é a parte mais externa, né? Ela tem as suas camadas, ela é rica em melanócito e queratinócitos. Queratina. Já percebeu que a palma da sua mão e a planta dos pés são diferentes das demais partes do corpo? Por quê? São áreas de maiores atritos. Os seus pés, vamos fazer o seguinte, pensa naquela tiazinha que anda descalça lá no seu pátio. Vive andando descalço. Dá uma olhada para a sola do pé dela para ver se é lisinha ou se é cheia de rachadura. Por quê? Quanto mais atrito você fizer naquele local, mais queratina terá. E vai ter uma hiperqueratose. Muito comum em diabéticos. É o seu corpo tentando se proteger, produzindo mais e mais e mais, sendo que num momento isso vai acabar atrapalhando no caso dos diabéticos. Por exemplo, a derme, rica em vasos sanguíneos. Ela tem a parte neural, que é da dor. Para sentir dor, ela tem uma ligação direta com a epiderme, que tem os sensores táteis, térmicos e dolorosos, sendo que as células estão na derme, não estão na epiderme. A epiderme ela só é o primeiro contato e através dos neurônios ali, das células neurais, vão mandar essa informação para o cérebro. Porém, elas estão todas na derme. A derme, ela também aloja os anexos, que são unhas, pelos, glândulas, que são as sebáceas, e as sudoríparas. E legal, Rodrigo, você me falou tudo isso, mas e o tecido adiposo? Para que ele serve? Para deixar a gente gordinho? Não, não é só para deixar a gente gordinho. Ele é onde fica o acúmulo de energia. Ele amortece quando a gente tem um trauma. Por isso que quando o idoso bate, já rasga a pele, porque está mais delgado, o tecido adiposo reduzido. Ele também é uma fonte de energia, como eu disse. Existem umas dietas que se fazem que você substitui a fonte de energia. Ao invés de você consumir muito carboidrato, você faz o quê? Reduz isso, ele usa o tecido adiposo, por isso que as pessoas ficam magrinhas, assim, igual eu, entendeu? Deixa eu passar mais uma folhinha. Agora que nós sabemos um pouco mais sobre a pele, a gente precisa pensar o seguinte: quando há uma ferida, há o rompimento de uma dessas barreiras, há o rompimento da primeira camada, da primeira defesa, que é a nossa pele. E, como no quartel, novamente, o cara estava lá na guarita e dormiu. O soldado dormiu. A sorte é que aqui é pele, senão ele ia ser preso. Dormiu. O cara estava aqui na guaritinha, dormiu e invadiu.
chegou na epiderme, que é a primeira, e entrou. Sendo que, quando ele entrou na epiderme, ele fez o quê? Ele estava lá dormindo, mas tinha outros caras juntos. A célula de Langerhans é o nosso primeiro contato contra os invasores. Ela é o soldado que está ali, ó, alerta, tá? Ela é a nossa primeira defesa. Tu já percebeu que a pele tem muita alergia? A pele, ela é muito alérgica porque tudo que você coloca na sua pele que não é comum você utilizar, vai ter uma resposta imunológica. Por isso que o teste de PPD é feito na pele, por isso que quando você utiliza algum produto, não pode ser muito agressivo, tem que ser dosado, pH, tudo isso. É muito interessante. E quando esse cara dorme e entra alguém através de um buraco, tem um buraco no muro. Não foi porque o cara dormiu só. Alguém quebrou esse buraco. A gente vai ter que acionar a patrulha para poder resolver esse problema. Esse buraco é a ferida. A ferida acontece na nossa pele, seja por trauma, seja intencional cirurgicamente, seja porque tem uma isquemia, não está tendo fluxo sanguíneo e ocorreu essa abertura. Sendo que no momento que essa ferida abriu, invadiram o quartel, a gente precisa chamar a patrulha para poder corrigir tudo isso. E a patrulha são as nossas células. O corpo vai inflamar, o corpo vai coagular, aquele vaso que foi rompido, ele vai proliferar até que essa ferida feche de novo. Uma outra coisa que é muito interessante, dependendo do tamanho do dano, há um reparo tecidual. Isso aqui não será mais como antes. Quando é algo mais superficial, dependendo de algumas células também, pode haver uma regeneração. Qual a diferença da regeneração e do reparo? A regeneração são células idênticas. O reparo, não. O reparo vai chegar no máximo a 80%, 90% da força daquela pele. Por isso que se forma a cicatriz. Percebe como é importante o nosso papel e a gente entender o mínimo que seja sobre feridas e sobre a pele, sobre o nosso paciente como um todo. Meu paciente como um todo. Ele é um mundo a ser explorado. Ele tem a parte psíquica, biológica, social. Dentro do social, eu poderia colocar aqui, mas eu vou deixar separado. Econômica. É difícil demais você conseguir ter sucesso num tratamento de ferida sem que você explore essas 4 áreas. Vou dar apenas um exemplo para cada um dessas 4. A parte psíquica. O paciente que sofre uma ferida, ele tem uma alteração da sua imagem corporal.
Consequentemente, esse paciente fica com vergonha e ele geralmente se deprime. Essa depressão leva a um impacto direto no sistema imunológico, que nós sabemos que precisamos lá do nosso fibroblasto, do linfócito, macrófago, neutrófilos para poder reparar. Sendo que no momento que esse paciente se deprime, ele para de se alimentar adequadamente, ele tem uma desnutrição e ele vai ter um impacto direto no bio dele, né? Na parte biológica. Esse paciente que se deprime porque tem uma ferida, ele, na parte social, ele se isola. Ele para de frequentar ambientes públicos com medo do que vão falar. E esse paciente que tem uma ferida, ou ele vai pagar para alguém fazer esse tratamento, ou ele vai entrar no INSS e vai parar de trabalhar, vai ter um impacto financeiro direto na vida dele. 4 áreas que são impactadas direto pela ferida. E qual é o seu papel como profissional de excelência nisso? Tratar esse paciente como um todo, reduzindo o tempo de cicatrização para que todas essas áreas que foram lesadas sejam restauradas num tempo hábil, rápido, mas com qualidade. Para você ter qualidade, você precisa mergulhar na história do seu cliente. Você não pode ficar na superfície somente. Você precisa entender como é a vida social dele, se esse paciente realmente vai seguir as suas orientações ou se esse paciente está deprimido e você precisa encaminhar ele para um psiquiatra ou psicólogo para poder entender como que isso está impactando a cicatrização. Certo? Por que eu estou falando tudo isso aqui para você? Porque há uma grande diferença em fazer curativo e tratar ferida. Vou te mostrar aqui na prática. Opa! Fazer curativo, qualquer um faz. Curativo, qualquer um faz. Por que qualquer um faz? Vou dar um exemplo. Chegou um paciente para atender no seu posto de saúde. Ele tem uma ferida e você apenas recebeu a informação assim, ó. Tem que fazer o curativo no paciente X. Olha um grande erro que a gente comete muitas das vezes. O paciente do pé diabético tem que fazer o curativo na úlcera por pressão, na lesão por pressão. Tem que fazer o curativo naquele paciente que é uma amputação. Olha como é que você está despersonificando o paciente. Então você está focado, fazer curativo, a pessoa está focado apenas na ferida. Quando você está focado na ferida, você não percebe aquele mundo todo. Você não percebe que o seu paciente não está fazendo aquilo que você orientou. Você não percebe que aquele paciente ele não está se alimentando bem porque ele não tem dinheiro. Você não percebe o porquê que aquele paciente chega sempre xingando, brigando, e você não percebe que o seu paciente está com dor. Quando você foca na ferida, você esquece o mundo chamado paciente. Como que você vai saber se o teu paciente, se a ferida está evoluindo bem ou não? Se você não acompanha de perto. Se você não sabe nem o nome do seu paciente. Você chama ele pela patologia que ele tem. Por que aquele paciente chega sujo e você não está nem aí? Ah, eu estou aqui só para fazer o curativo. Realmente.
você está só fazendo curativo. Quem trata a ferida, trata paciente com ferida, quem tratar paciente, vou até colocar maior, paciente com ferida, não está preocupado apenas com a lesão. Ele não é o serocêntrico, ele não fica olhando para a ferida. Ele chega, vê a diferença. Vou chegar aqui, quem é que está me esperando? Ah, é o senhor Rodrigo. Tá, mas qual o senhor Rodrigo? O senhor Rodrigo que vem com o filho dele, o João. O João acompanha ele todos os dias. Aquele paciente que vai na igreja tal, ou na sua religião tal. Olha a diferença, você conhece o teu paciente. Quando você trata o paciente com ferida, você fala para ele, ele entra na sala e você fala assim: como tá, seu João, tudo bem? Como é que ficou depois do curativo? O senhor sentiu dor? Teve alguma coisa diferente? Opa, o senhor sentiu dor ou alguma outra coisa? Você está dando voz para o teu paciente. Dar voz para o seu paciente. O senhor conseguiu fazer o repouso. Você está preocupado se esse paciente em casa, o social dele, como que está sendo? O senhor fez repouso? O senhor está conseguindo se alimentar bem? Está preocupado com a nutrição desse cliente. Mas, seu Rodrigo, quais remédios o senhor toma constantemente em casa? Você está preocupado se esse paciente tem comorbidades. Comorbidades. Mas por que o senhor não veio ontem? A gente tinha combinado que o senhor era para ter vindo ontem. Ah, meu filho, eu não vim ontem porque eu não tinha dinheiro. Você está preocupado em perguntar esse social desse cliente / econômico. Olha que diferença, né? Aqui no curativo você se preocupa em cobertura. Qual cobertura eu coloco na ferida? Aqui eu entendo primeiro quem é o meu paciente, para depois eu falar da ferida. Entende que é muito, muito mais importante você perceber que existem barreiras além da ferida que vão impactar na cicatrização desse paciente, que vão interferir diretamente no seu trabalho. É muito importante que você esqueça um pouco essa parte de falar somente de curativos. Ah, eu faço curativo. Por favor, não seja mais aquele profissional que fala assim, ó, eu tô aqui só para fazer um curativo. Eu não preciso saber se ele comeu, se ele bebeu, se ele está com dor. Não, você está ali para fazer o quê? Para você mudar vidas com tratamento de paciente com ferida. Se você quer ser um profissional de excelência, você precisa entender isso aqui. Se você quer trabalhar, ganhar uma renda extra, você precisa entender isso aqui. Se você quer ser o diferencial no seu trabalho, você precisa entender isso aqui. Você precisa parar de fazer curativo e tratar feridas. Qual é o objetivo de você tratar paciente com ferida? Você vai restaurar tudo aquilo que foi lesado lá da pele no início. Então você vai utilizar curativos para poder fazer de novo um controle de temperatura da pele. Você vai fazer de novo
que aquele corpo ele fecha uma porta de entrada, fechar a porta de acesso a micro-organismo, porque se você deixa descoberta a ferida, você abre porta para uma infecção. Você vai fazer com que aquele paciente não sinta dor durante a troca. Então você não vai causar dor. Você não vai permitir que esse paciente saia da sua sala sem informações sobre o seu tratamento. Agora eu acho que fica bem claro que você precisa aprender a tratar pacientes com feridas e não mais apenas realizar um curativo. Então estamos chegando ao fim do nosso quadro. Se você gostou, dê um like, compartilhe com quem você conhece para que nós consigamos chegar a mais pessoas e ensine mais profissionais a tratar feridas com excelência. Muito obrigado.